Você já perdeu a chave de casa 5 minutos depois de largar ela em algum lugar? Não é sobre a chave, é sobre o que você faz logo depois. Você para, olha em volta, repete o mesmo trajeto 3 vezes, como se andar de novo pelo corredor fosse mudar o passado. E aí, quando finalmente acha, debaixo de um papel, dentro do próprio bolso, óbvio, na sua frente o tempo todo, você não solta um "ah, tá" e segue a vida. Você fala em voz baixa, quase sem querer: que idiota. Pensa nisso um segundo. Você acaba de chamar a si mesmo de idiota por esquecer onde colocou um objeto. Agora imagina a cena inversa. Um amigo seu perde a chave, procura por 5 minutos, acha dentro do próprio bolso. O que você diz para ele? Relaxa, isso acontece. Curioso, né? A mesma cena, 2 reações completamente diferentes, dependendo de quem é o personagem principal. Antes da gente seguir para o vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar um like e se inscrever no canal. E se você realmente gostou do conteúdo, deixe um comentário e vamos para o vídeo. Isso ia continuar sendo só um detalhe bobo se não fosse tão repetitivo, porque não é só uma chave, é o que burro quando você erra uma palavra numa conversa sem importância. É o "eu sou péssimo nisso", depois de errar uma vez, numa tarefa que você faz bem há anos. É reler uma mensagem que você mandou há 3 dias e sentir uma pontada de vergonha, tipo um soco de leve no estômago por causa de uma vírgula fora do lugar. E se um amigo mandasse a mesma mensagem com a mesma vírgula fora do lugar? Você nem ia notar. Tem gente que chama isso de autocobrança. Tem gente que chama de ser exigente consigo mesmo. Eu prefiro chamar pelo nome certo. É hipocrisia. Uma hipocrisia silenciosa que a gente pratica todos os dias sem perceber que está praticando. Porque reparar bem, a gente é generoso o tempo inteiro com os outros. Um amigo cancela um encontro de última hora. Tudo bem, imagino que você estava exausto. Alguém se atrasa 15 minutos. Relaxa, trânsito é assim mesmo. Alguém chora por um motivo que parece pequeno. Não é pequeno não, cada um sente do seu jeito. Agora é você que cancela, que se atrasa, que chora por um motivo que não devia doer tanto. Aí muda o roteiro inteiro. Tem uma cena que eu acho que resume isso melhor do que qualquer explicação. É a pessoa gravando um áudio. Grava, ouve, não gostou de como a voz saiu, apaga, grava de novo, ouve de novo, ficou estranho isso aqui, apaga, terceira vez, tá bom, deixa assim. E manda com uma cara de quem tá se rendendo, não de quem tá satisfeito. Agora pensa, se um amigo mandasse pra você um áudio meio hesitante, com uma pausa estranha no meio, você ia reparar, ia julgar, provavelmente nem ia notar. Você ia escutar o conteúdo, não a performance. Mas quando é você gravando, o conteúdo desaparece. Só sobra a performance, só sobra o juiz. E esse juiz não dorme. Ele fica ligado o dia inteiro comentando cada movimento seu como se fosse um narrador esportivo cansado de te ver errar o mesmo lance. Aqui cabe uma pergunta que parece simples e não é. Por que a gente é assim? Porque a régua que usamos para os outros é de borracha, flexível, generosa, cheia de mas ele estava passando por uma fase. E a régua que usamos para a gente é de ferro, reta, sem desconto nenhum. Parte da resposta está em algo bem menos filosófico do que parece no cérebro. O cérebro humano foi moldado ao longo de milhares de anos para sobreviver, não para ser justo, e sobreviver na prática significa dar muito mais peso para a ameaça do que para a segurança. Um som estranho no meio do mato importava mais do que um dia tranquilo de sol. Quem prestava atenção demais no perigo sobrevivia, quem relaxava demais não. Isso tem um nome na psicologia: viés de negatividade. A ideia de que experiências ruins pesam, em média, mais na nossa memória e nas nossas emoções do que experiências boas de intensidade equivalente. Um elogio e uma crítica do mesmo tamanho não ficam do mesmo jeito guardados. A crítica gruda, o elogio escorrega. E adivinha quem vive dentro da sua cabeça, sujeito a esse mesmo viés?
24 horas por dia. Então quando você erra alguma coisa, seu cérebro trata aquilo como se fosse ainda hoje uma ameaça de verdade, mesmo que o perigo seja só ter esquecido de responder um e-mail. A reação é desproporcional porque o mecanismo é antigo. Você está rodando um software de sobrevivência da savana para lidar com uma vírgula errada no WhatsApp. Mas isso não explica tudo, porque tem gente que erra a mesma vírgula e nem pisca, e tem gente que carrega aquilo o dia inteiro. Aí entra outra camada, mais pessoal, mais desconfortável de olhar de frente. Pensa numa cena de infância. Não precisa ser trauma, não precisa ser história de filme triste. Pode ser bem mais banal que isso. Uma criança mostra um desenho, alguém olha rápido e fala bonito, sem nem prestar muita atenção. A criança sente aquilo, sente que aquele bonito automático era diferente do elogio que ela via os adultos dando quando alguma coisa realmente impressionava. Uma criança tira 9 numa prova e a primeira pergunta que ouve é: cadê o outro ponto? Uma criança erra um lance numa partida de futebol de várzea e escuta um risinho da arquibancada. Nenhuma dessas cenas é uma tragédia isolada, são só a vida, mas a repetição delas ao longo de anos vai ensinando uma lição silenciosa, nunca dita em voz alta, mas absorvida do mesmo jeito. Meu valor depende do que eu entrego, e o problema dessa lição é que ela não vem com data de validade, ela não fica lá atrás guardada na infância, ela cresce junto com você. Vira a voz que comenta sua reunião de trabalho, vira a voz que analisa sua última story do Instagram, vendo quantas pessoas visualizaram. Vira a voz que quando você erra, a chave de casa já tá pronta com "que idiota" na ponta da língua, porque ela aprendeu há muito tempo que errar tem custo. Volta pra cena da mesa. Agora, um jantar silencioso, desconfortável entre duas pessoas que já não sabem mais o que falar. Uma delas mexe no copo sem beber. A outra olha pro celular só para ter algum lugar para colocar os olhos. Nenhuma das duas está pensando no silêncio em si. Estão pensando em como aquele silêncio vai ser interpretado. Será que ele acha que eu tô chato? Será que ela tá entediada comigo? A gente vive boa parte da vida social ensaiando reações que talvez nem aconteçam, ensaiando desculpas por coisas que ninguém pediu desculpa, dizendo imagina tudo bem, quando não tava tudo bem, só porque parecia mais fácil aceitar o próprio incômodo do que arriscar o incômodo do outro. E o motivo disso tem nome também. Precisamos de aceitação social. Isso não é fraqueza, isso é biologia. Durante praticamente toda a nossa existência como espécie, ser excluído do grupo era literalmente uma sentença de morte. Sozinho lá fora, sem proteção, sem comida dividida, sem ninguém para cobrir suas costas, você não sobreviveria. Então o cérebro aprendeu: pertencer é sobreviver. E por extensão, decepcionar os outros virou, no fundo do inconsciente, uma ameaça existencial, mesmo que hoje decepcionar alguém significa, na pior das hipóteses, um jantar estranho, não a morte. O problema é que o corpo não sabe disso. O corpo ainda reage como se fosse. E aí a gente chega numa pergunta que dói mais que as outras. Se a gente é capaz de tanta compreensão, tanta paciência, tanto relaxa, isso acontece por outros, por que a gente nunca vira essa mesma frase pra dentro? Talvez porque perdoar o outro seja fácil, não custa nada, você não vive dentro da vida dele, não sente o peso de cada escolha errada dele, só vê o resultado de fora com distância, com leveza. Mas perdoar a si mesmo exige outra coisa, exige admitir que você é humano de um jeito que dói, não o humano abstrato, filosófico, todo mundo erra, mas um humano específico com nome, com rosto, aquela vergonha de anos atrás que volta do nada enquanto você lava a louça. E Schopenhauer dizia que a vida balança entre o sofrimento e o tédio. Talvez a autocrítica seja um terceiro estado que ele nem chegou a nomear, o sofrimento que a gente escolhe achando que é disciplina, porque tem uma crença escondida por trás disso tudo, quase nunca dita em voz alta: se eu parar de me cobrar, eu vou relaxar demais, vou virar alguém acomodado, como se a dureza consigo
consigo mesmo fosse o único motor possível para melhorar, como se a gente e mediocridade fossem sinônimos. Só que reparem, você nunca motivou um amigo sendo cruel com ele. Você nunca disse, você é um fracassado, para fazer alguém se sentir capaz de tentar de novo. Você usou outra frase, uma mais parecida com você é capaz, só não deu certo dessa vez. Por que com você seria diferente? Não é sobre pensamento positivo. Já ficou claro que esse não é o tom desse vídeo. Frase de parede de academia não resolve isso. Se ame. Escrito numa caneca não desmonta décadas de repetição. O que talvez resolva, ou pelo menos comece a resolver, seja mais simples e ao mesmo tempo mais difícil do que qualquer frase bonita. Perceber no exato momento em que a voz aparece, que ela está falando com você do jeito que nunca falaria com ninguém que você ama. E aí, só isso? Trocar a frase? Não ignorar o erro? Não fingir que ele não aconteceu? Só trocar o tom com que você fala dele para si mesmo, o mesmo tom que sai natural quando é um amigo do outro lado. Não porque você merece menos crítica, mas porque no fim você não é uma exceção às próprias regras, você só esqueceu de se incluir nelas. Aquela chave lá do início, você vai continuar perdendo ela de vez em quando, vai continuar esquecendo o que foi fazer no meio do corredor, vai continuar apagando áudios antes de mandar. A pergunta não é como parar de errar, é, da próxima vez que a voz aparecer pronta para te chamar de idiota, você vai deixar ela falar do jeito de sempre? Ou vai pela primeira vez tratar a si mesmo como trataria alguém que ama de verdade?